Bom dia. Bom dia. Primeiro, parabenizar, as 3 apresentações foram excelentes. Eu tenho uma pergunta para o Lauro e uma para o Luiz Felipe. Na verdade, para o Lauro eu tenho 2, não sei se mais alguém vai se candidatar às perguntas. A primeira seria em relação à plasmomicina. Você mostrou aí que o mecanismo de resistência das metilases, na verdade, invalidaria o uso dessa droga, e aí eu queria saber se nessa sua pesquisa, e aproveitar sua atuação na bancada, se a gente tem alguma ideia da frequência de metilases nos nossos gram-negativos. E para a delafloxacina, você mostrou aí a ação em MRSA, e eu fiquei curiosa se, na verdade, qual tipo de SCC-MEC que esses MRSA apresentam, se são tipo 3, que são, né, os mais multi-R, ou se são outros tipos de SCC-MEC. E para o Luiz Felipe, a gente tem uma preocupação aqui no Brasil, né, com a Acinetobacter, e você já mostrou aí, você já contou na sua aula, na verdade, os novos antimicrobianos não têm atividade para os nossos acinetos multi-R. Então, que espaço que você imagina que eles teriam ou não espaço aí na terapia empírica? Tem. Então, com relação à plasmomicina, com relação à frequência de metilase nos gram-negativos, na verdade, assim, os trabalhos com aminoglicosídeos, eles são bem raros, né? Com descrição de mecanismos de resistência, correlação fenotípica, genotípica. Por um lado, inclusive, há uma dificuldade, porque como uma cepa pode ter muitas enzimas modificadoras de aminoglicosídeo, o máximo que se consegue estudar é correlação da quantidade de enzima modificadora de aminoglicosídeo versus o MIC, e não tanto qual dela está sendo mais expressa. Para a metilase, que é uma coisa mais pontual, que normalmente as cepas têm uma metilase, os estudos são muito raros. O que tem para qualquer aminoglicosídeo é que quando a cepa tem metilase, tem as concentrações inibitórias minúsculas muito elevadas. Então, talvez realmente inutilize a droga. Aqui no Brasil, os dados brasileiros de mecanismos de resistência aos aminoglicosídeos são raros, só poucos trabalhos citam. Lá no Linha, a gente fez estudo com 50 PAN resistentes, a gente estudou os mecanismos de resistência aos aminoglicosídeos, e a gente encontrou 1 ou 2 cepas com metilase, a maioria era enzima modificadora de aminoglicosídeos, com 1, 2 ou 3 enzimas. Elas são veiculadas por elementos genéticos móveis mais disseminados, e por isso elas são muito mais frequentes do que as metilases. Algumas coisas são interessantes, por exemplo, a associação de NDM com metilase, mas essa não é a regra. Com relação à delafloxacina, pois não se entra nesse mérito nos trabalhos, que foi uma dúvida até que eu fiquei. Quer dizer, uma quinolona agir sobre áureos é esperado em algumas situações, porque se ele for um SCC-MEC tipo 4, a gente vê sensibilidade ao Bactrim, a gente vê sensibilidade à quinolona, mas a maioria dos trabalhos, na verdade, eu não vi nenhum que estudasse por tipagem de áureos versus sensibilidade às quinolonas. O que tem estudo com levofloxacina sensíveis, levofloxacina resistente, como que a droga se comportou, mas por biologia molecular, não. Eu acho que pro acineto a gente só tem más notícias, né? Acho que talvez você pode ter eventualmente alguma sensibilidade nessas drogas, mas acho que acrescenta muito pouco. Tem um trabalho recente que até aquele potencial, o trabalho da Mika Paul, aquele potencial efeito sinérgico de carbapenem com polimixina em vivo, a gente não conseguiu documentar nenhum tipo de benefício. E ainda tem toda a limitação dos laboratórios de microbiologia, né, para conseguir identificar a resistência à polimixina. Teoricamente, você precisaria fazer microdiluição em caldo, algo que ainda não acho que nem todos os laboratórios incorporaram isso ainda. Então, acho que isso acaba sendo acho difícil a gente tirar a polimixina do arsenal, porque, especialmente nos lugares em que os acinetos são endêmicos, por conta de todas essas limitações.
E aí tem essas experiências com outras combinações de terapia, como rifampicina, tudo, mas aqui, particularmente, eu não tenho muita experiência na associação com rifampicina, não sei se... Mas acho que é o que resta. Acho difícil tirar a polimixina do arsenal atualmente. Bem, eu tenho duas perguntas aqui que vieram pelo aplicativo. A primeira é para o Lauro. A Adriana pergunta, Lauro, se é esperado que a tedizolida pode ser usada por longo período sem risco de sangramento, como a linezolida. Depois ela enviou outra, corrigindo a primeira. Ela coloca assim, os eventos de sangramento com uso prolongado podem ocorrer com a tedizolida? Então, os trabalhos que compararam, também fizeram estudos de segurança e foi igual. Tem plaquetopenia. A Adriana está aqui ou ela está... Será que ela... Ah, tá bom. Eu estou respondendo para o além, né? Então, quando a comparação de segurança, teve plaquetopenia igual, no tempo igual à linezolida. Então, acho que ninguém citou assim como desfecho sangramento, mas citou como hematológicos, né? Complicações hematológicas, plaquetopenia igual a coleguinha dela. Exato. Por isso que até é recomendado por 6 dias, né? E contra a linezolida 10 dias. Depois eu tenho uma outra pergunta do Bruno, professor Carlos Magno. O senhor poderia comentar sobre o CRISPR? Deve ser algum estudo que eu desconheço. Não, eu confesso que eu desconheço esse estudo, mas se o Bruno quiser falar, a gente pode... A gente pode discutir. Tem um sobrenome difícil, Weitger. Bruno. Exatamente. Olha, naturalmente, quando esses temas não ortodoxos são dados para a gente faz uma bruta de uma revisão, mas não necessariamente a gente consegue identificar todas as questões. Então, de fato, eu não conheço esse estudo CRISPR, mas assim, todos os estudos que, como eu falei para vocês, os poucos estudos, ensaios clínicos randomizados, observados com fagos, por exemplo, foram vistos em situações como otite média, curativos e diarreias, certo? E, como você viu, os grandes estudos, os que foram bem delineados, são estudos, em geral, muito desabonadores para os fagos. Havia vários estudos feitos na época na União Soviética, mas sem grupo controle, eram estudos absolutamente sem a seriedade que hoje se exige de um ensaio clínico randomizado. E como a gente viu, as enzimas ainda estão em fase pré-clínica, as enzimas líticas estão em fase pré-clínica, e em termos de nanoantimicrobianos, o que nós temos mais avançado são as formulações nanolipossomais de antimicrobianos comuns, não tanto os nanoantimicrobianos como uso, realmente aplicação em seres humanos, exceto um estudo limitado em pé diabético também. Mas se a gente for acrescentar a lógica, a sulfadiazina de prata, ela não deixa de ser uma associação com um metal. A maior parte dos nanoantimicrobianos são menores do que a sulfadiazina, digamos, e são associados a um metal ou a compostos carbônicos que poderiam destruir as bactérias. Tudo isso fica como uma esperança para o futuro, né? E talvez precisando ser cada vez mais pesquisada. Mas se o Bruno estiver aí, eu gostaria que ele falasse sobre o CRISPR, porque eu, de fato, desconheço esse estudo. Bruno? Carlos, a gente estudou um pouco essa coisa lá no Lean, que o CRISPR é uma molécula que vai lá e corta algum gene que você quer. Faz um knockout, do gene. Mas a gente viu que tem muita limitação de engenharia genética e questões éticas, porque você não pode disseminar um CRISPR por aí, e isso pode trazer consequências que a gente não sabe. Então, a limitação... Então, na realidade, é uma enzima de restrição, na realidade. O uso de uma enzima de restrição, né? Entra na questão da terapia lítica. Então, de fato, como eu falei, as enzimas, elas são todas ainda numa fase muito pré-clínica, né? E todas com algumas preocupações.